Agora, trazendo para o nosso... Porque, assim, sempre que a gente for trabalhar com fração, a gente teria que desenhar os quadradinhos e pintar e para vocês fazerem as operações? Não. Existem alguns métodos que vocês vão utilizar daqui para frente para poder a gente trabalhar com fração, né? Comparando as frações. Professora, quando é que eu sei? Vocês já sabem, o que é que vocês já sabem de fração? Vocês sabem que fração representa divisão, né? Vocês já sabem que fração, ela é utilizada para representar uma parte de um todo, né? Então, quando é que a gente sabe que uma fração é maior do que outra? Ou se ela é igual a outra? Bem, vamos lembrar o seguinte. Primeira coisa, lembram aquela que eu disse para vocês o que era o numerador e o denominador? Então, a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador, né? Você olha a parte de baixo. Se ele for igual, então vocês saibam que você vai olhar somente para o numerador. Se o numerador for maior, então a fração será maior. Isso tendo o denominador igual. Agora, professora, quando é que eu boto isso? Ó, esse aqui é o símbolo de maior e menor. Professora, quando é que eu sei que aqui é maior e aqui é menor? Lembra da boca do jacaré, né? Ele abre mais a boca quando ele for comer mais coisas, né? Assim? Então, esse espaço aqui de abertura, ou então tem outro método, tá, pessoal? Vocês utilizem o que vocês acharem melhor. Ó, só um bisuzinho aqui pra vocês. Se você passar um tracinho aqui e um tracinho aqui, percebam que o 7 é maior que o 4, não é? Então, esse aqui é o símbolo do maior e esse aqui é o símbolo do menor. Então, vocês vejam a melhor forma. Então, bora aqui. Se a parte de baixo for igual, ou seja, o denominador, você olha o numerador e o que tiver maior número é a maior fração. Então, abertura, boca do jacaré é aberta, virada para ele, não é isso? Então, nós temos próxima fração, ó, também denominador é igual, né? Ó, 3 aqui, 3 aqui. Então, boca do jacaré tá virada para onde? Para cá, pro 10. O 10 é maior do que o 7. Então, aqui, ó. Agora, chegamos aqui numa fração em que o denominador é diferente. Aqui é 5 e aqui é 8. E aí, como é que a gente sabe? Né? Qual é que é a fração? Qual é que é a fração maior? A gente vai utilizar um método bem prático chamado de MMC. Eu não sei se vocês lembram, mas vamos aqui trabalhar com mínimo múltiplo comum. Bem, o que eu tenho que fazer? Eu vou fatorar, né? Que a gente chama de fatoração. Pego os denominadores. O que é isso, professor? Eu vou ter que transformar essas frações em frações que tenham o mesmo denominador. Para que a partir daí eu possa fazer essa comparação aqui. Porque aqui é fácil, ó. Mesmo o denominador é só olhar para a parte de cima. O número que for maior é porque a fração é maior. Mas quando o denominador é diferente, não tem como eu saber. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar em frações com denominadores iguais. E como é que eu faço isso? Utilizando o mínimo múltiplo comum. Como assim? Assim, ó. Prestem atenção. Vou fazer aqui do lado, tá? Eu tenho 5 e 8. Vou colocar aqui 5 e 8. Passo um traço. Escolho. Lembram dos números primos? Quem é o menor número primo? Ó, os números primos é o 2, o 3, o 5, o 7, né? É o que é a definição de número primo, é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui, quem é o menor número primo é o 2. Existe algum número desse aqui que é divisível por 2? Tem o 8. Então, vamos começar sempre pelo 2. Aliás, do que tiver aqui para dividir, tá?
O 5 é divisível por 2? Não. Então, o que é que eu faço? Baixo o 5. O 8 é divisível por 2? Dá 4. Ok. Aí eu continuo. Ainda dá para dividir por 2? Dá. O 4 dá, ó. Continuo aqui. 2. O 5 não dá. Então, eu baixo o 5. Bota uma vírgulazinha. 4 dividido por 2 dá 2. E aí, ainda dá para dividir, né? Então, bota o 2 novamente. Você vai dividindo até ele dar 1. O 5 não é divisível, então eu baixo. 2 é divisível por 2? É, que dá 1. Pronto. Posso botar mais 2 aqui? Não. Mas tem o 5. O 3, eu poderia colocar um 3 aqui? Não. Por quê? Porque o 5 não é divisível por 3, então não é interessante. Próximo número primo é o 5. Então, o 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Bem, quando dá tudo 1 aqui embaixo, é porque finalizou, certo? Minha fatoração. Então, passa a régua e aí você multiplica, ó, pessoal. Multiplica esse, depois o resultado por esse e por esse, tá? Ó, tudo multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 2... 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ok. Quer que eu faça? Bota aqui, ó. Bota o mesmo denominador. Achei um número que é divisor, né? E que é igual. O 5 e o 8. No caso aqui, que a gente chama de mínimo múltiplo comum. É o primeiro divisor que seja divisor tanto do 5 quanto do 8, tá? É o 40. Como é que eu acho? Fatorando, utilizando a fatoração. Aí, como é que eu faço? Ó, existe uma forma. Você vai multiplicar o de baixo. Qual foi o número que você utilizou do 5 para chegar no 40, qual é o número que multiplicado por 5 deu 40? O 8, né? 5 vezes 8 não é 40? Se você fez embaixo, você faz em cima. É uma propriedade da fração, tá? Tudo aquilo que você vai fazer, se você vai multiplicar embaixo, você multiplica em cima. Se você vai dividir embaixo, você divide em cima. Então, bora lá. E aqui, ó, do 8, qual foi o número que você achou para dar 40? Você multiplicou por quem? Por 5. Se você multiplicou aqui embaixo por 5, em cima também multiplica por 5. Isso aqui é um método, tá, pessoal? Mas existe outros. Bora lá. Aqui dá quanto? Nessa primeira fração, para eu botar aqui no numerador, ó. Aqui você já sabe que foi 40, né? 5 vezes 8, 40. Agora aqui, ó, 2 vezes 8, 16. Então, eu vou botar 16 aqui. Aqui, ó, 8 vezes 5, 40. Tá aqui ele. 4 vezes 5, 20. Bem, agora eu transformei em frações com denominadores iguais. E aí, quem é que tem, ó, denominador igual? Você olha para o numerador. Quem é o maior? Esse aqui. Boca do jacaré virado para ele, tá? Então, quem é a maior fração? É o 4/8. Gente, outro método. Existe a divisão, né? Aí você usa o que você preferir. Por exemplo, eu posso simplesmente dividir essa fração e depois dividir essa e ver qual é a maior. E quando ela estiver em forma de decimal, por exemplo, ó, 2 dividido por 5. Aqui, 2 não é menor que 5, então o que é que eu tenho que fazer? Acrescento um zero aqui, boto o 0, aqui. Aqui vai um 4. 4 vezes 5, 20 para 20. Nada, que dá 0,4, né? 2/5. Vamos fazer essa outra divisão. 4 dividido por 8. O que é que eu tenho que fazer aqui? 4 dividido por 8 não dá, bota 0, e acrescenta um 0 aqui. Aqui, 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, essa fração,
equivalente a 0,4 e essa outra a 0,5. Quem é o maior, gente? É o 0,4 ou o 0,5? O 0,5, né? Então, esse aqui é maior. Ó, eu tenho agora 9/5 e 5/3. Bora lá? Pelo método da divisão. 9 dividido por 5 dá... 9 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 1, 5 para 9, 4. E aí, não dá para dividir, né? Bota uma vírgula e acrescenta um 0. 40 por 5 dá 8. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, daqui dá 1,8. Agora, vamos fazer essa outra divisão. 5 dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 é 3, para 5, 2. E aí, bota um 0 aqui, vírgula aqui. 3 vezes 6, 18, para 22. E ainda sobrou. Bota outro 0 aqui. Dá 6 de novo. 3 vezes 6, 18, para 22. Gente, perceba que isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Você vai ficar sempre sobrando 2. Isso aqui vai ser 6, 6, 6, 6. Bem, mas aí, o que é que eu quero saber? O que eu tô querendo saber, na verdade, é quem é a maior fração. Essa aqui é o 9 dividido por 5 ou essa daqui, 5 dividido por 3? Olha aqui os números decimais referentes a ela. O maior é esse aqui, 1,8, né? Significa que 9/5 vai ser maior do que 5/3. Bem, você escolhe ou você utiliza esse método aqui para fazer a comparação da fração, né? Que é fatorando e achando um número que multiplicado embaixo e em cima pelo mesmo número, né? Você depois reduz ao mesmo denominador e olha só o numerador. Ou então, dividindo mesmo. Dividindo o de cima, o numerador pelo denominador. Gente, existem as frações que a gente chama de equivalentes. O que foi que eu disse que quando uma coisa é equivalente à outra, ela é igual, não foi assim? Eu vou botar aqui entre parênteses, tá? Igual. Então, 3 dividido por 5, né? Eu posso fazer o seguinte, gente... Tem como você achar um número, uma fração que seja equivalente a 3/5? O que é que significa isso? Eu vou achar um número que ou multiplicado ou dividido, mas lembre-se daquela propriedade. O que você fizer em cima, você tem que fazer embaixo também, tá? Então, bora lá. Se eu pegar essa 3/5 aqui, eu vou e multiplico... Vou multiplicar, tá? Por 2 em cima e multiplicar por 2 também embaixo. Então, 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes 2 dá 10. Significa o quê? Que 3/5 é equivalente a 6/10. Eu disse que equivalência é quando ela é igual. Então, existe várias formas de comparação de frações, né? Existe quando ela é maior, quando ela é menor e quando ela é igual, que são as frações equivalentes. Como é que eu acho as frações equivalentes? Ou multiplicando ou então dividindo. Nesse caso aqui, pessoal, 2/8. Se eu quiser, eu posso achar a fração equivalente multiplicando. Procuro qualquer número, contanto que o que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo. Nesse caso aqui, ó, eu vou dividir, tá bom? Vou dividir por 2 em cima e também embaixo, ó. Dividir tudo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. São frações equivalentes. Significa que 2/8 é equivalente a 1/4. Certo? Estamos entendidos? Ó. O conceito de equivalência, você pode tanto multiplicar quanto dividir. Agora, só tem que fazer uma coisa. O que dividir em cima, a operação eu vou botar aqui no canto, tá?
a operação que fizer no numerador também será feita no denominador, que é a parte de baixo da fração. Pronto. Então, essa é a observação, é a propriedade, tá, pessoal? Então, é isso. Eu vou ensinar vocês a fazer a simplificação de fração. Que é isso, professora? A mesma coisa da equivalência, só que aí eu vou utilizar só a divisão. Por que que eu vou utilizar só a divisão? Porque eu tenho que pegar uma fração alta e transformar ela numa fração pequena. O que não posso mais fazer nada com ela, não posso dividir, não acho mais, não, ela fica sendo irredutível, tá? Então, bora lá. O que que eu faço com essa primeira fração aqui, ó? 9 sobre 12. Gente, a gente tem que achar um número que dê para dividir em cima e embaixo. Mas tem que ser pelo mesmo número. Eu não posso pegar e dividir em cima por um, embaixo por outro, não, tá? Então, bora lá. Você perceba, ó, lembrem da tabuada de multiplicar. Qual é o número que é comum aqui? O 9 e o 12, pessoal? O 3, né? Então, bora lá, dividir por 3. Se eu usasse o 2, o 9 não era divisível. Então, tenho que achar um que dê em cima e embaixo, pelo mesmo número. Nós temos 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, qual é a fração reduzida ou simplificada de 9 sobre 12? A gente chama de 9 dozeavos, né? É 3/4. Bora lá? Próximo número. 48 sobre 72. Eita, professora, mas agora é um número alto, né? Então, bora começar por baixo. Primeiro número que dê para dividir em cima e embaixo. Quando você tem bastante prática, você já vai para a tabuada e acha um número que dê para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Mas vamos começar do primeiro número que você já tá vendo que dá, que é o 2, né? Vamos aos poucos, tá bom? 2, nem que a gente tenha que fazer várias vezes, tá certo? 48 dividido por 2 dá 24, né? Que é a metade. 72 dividido por 2, ó. 72 dividido por 2. 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Aqui é 2. Dá 36, né? Então, 36 aqui embaixo. Agora, vamos de novo, né? Por que que eu vou de novo? Eu não posso parar aqui? Não, porque ainda dá para dividir, tanto em cima quanto embaixo. Eu só vou parar quando não der mais, tá? Divido em cima e embaixo pelo mesmo número. Vou aqui por 2. Podia fazer por 3? Podia. Mas vamos por 2. 24 por 2 dá 12. 36 por 2. 2 vezes 1, 2. Para 3, 1. Baixo 6. 2 vezes 8, 16. Para 16, nada. Dá 18. Vamos dividir ainda por 2, ó. Em cima e embaixo, tá bom? Então, nós temos aqui dá 6 e aqui dá 9. Ainda dá? Dá por 3 agora, porque o 9 não é divisível por 2, né? Então, vamos dividir por 3.
6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Ainda dá? Não. Então, isso aqui é chamada de fração reduzida, né? Ou simplificada. Bem, gente, eu quero que vocês realmente tenham aprendido, né? O conceito de fração, a definição de fração, onde é que a gente utiliza fração, quais as operações de início que nós iremos, que eu quero que vocês entendam até agora, até aqui, é que vocês saibam comparar as frações, simplificar as frações e saber o que é uma fração equivalente. Ok, eu acredito que qualquer coisa vocês podem tirar dúvida, tá? No privado. Até mais.